Alô, Baixada Santista, é o Ação e Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa 3224-7017, 3224-2944. Nesta terça-feira, nós temos como convidado o médico anestesista, o Dr. André Lacerda Trevisan, gentilmente veio ao nosso programa tirar dúvidas de um assunto que chama muito a atenção e muitas pessoas têm medo, que é a anestesia. Boa tarde, doutor André, obrigado pela sua participação no programa e é lógico que o senhor já deve ter enfrentado pacientes que morrem de medo da anestesia. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, telespectador. Eu fico muito contente por ter sido convidado a falar sobre um tema que realmente provoca muito medo nos pacientes. Então, veja bem, quando se fala de anestesia, que é uma especialidade médica, fala-se logo do incerto, do inseguro. Essa é uma ideia equivocada que os pacientes têm. Do duvidoso, né? Exatamente. Agora, como é uma especialidade médica, já deve ter todo... Já deve não, tem todo um acompanhamento e um aparato de estudos, né? Não tenha dúvida. Porque, veja bem, hoje a anestesia, todo procedimento anestésico, ele é um procedimento médico, ou seja, ele é subordinado ao Conselho Regional de Medicina e às sociedades de anestesia. As principais são a Sociedade Brasileira de Anestesia, que é a SBA, e as sociedades dos estados do Brasil. Cada uma individualmente. A do estado de São Paulo, a SAESP, que é a Sociedade de Anestesiologia do estado de São Paulo. O doutor trouxe umas fotos, eu queria mostrar a primeira, porque nós estávamos comentando aqui como eram feitas as anestesias no passado. Na Idade Média, acho que eles usavam um martelo na cabeça? Não tenha dúvida, veja bem, desde antigamente, a maior preocupação da humanidade, dos cientistas da época, era poder operar de forma confortável, que o paciente estivesse calmo, sem dor, sem uma perda intensa de sangue, melhorando o prognóstico. Então, desde tempos antigos, por exemplo, na China, usava-se a acupuntura como um método de anestesia. No século IV a.C., Hipócrates usava a esponja sonífera. Era uma esponja embebida numa medicação à base de ópio, o paciente inalava, ele desmaiava para começar o procedimento. Os assírios, um povo da antiguidade, fazia a compressão da artéria carótida. A artéria carótida, para quem não sabe, ela irriga o cérebro. Comprimindo essa artéria, você provoca a inconsciência no paciente. Ele desmaiava e ia operar. Quer dizer, não tem nada a ver com não sentir dor, né? Na verdade, ele ficava inconsciente. Era mais associado à inconsciência. Para depois iniciar um procedimento cirúrgico. Situações bizarras a gente via. Mas deixa eu lhe interromper. A inconsciência faz com que a pessoa não sinta dor, não, né? Não. Isso na anestesia de hoje, principalmente falando em anestesia geral, nós temos que obedecer uma tríade, que é a inconsciência, onde o paciente tem o conforto de não estar sentindo o procedimento, a analgesia, esse procedimento, ainda que ele esteja dormindo, ele não pode ser um procedimento que desperte dor ao paciente, e o relaxamento muscular. Esse relaxamento propicia que o cirurgião faça uma abordagem, consiga realizar o trabalho dele de uma forma mais tranquila. Imagine abrir um abdômen com toda aquela tensão da musculatura. Olha, nós estamos vendo aí a foto do primeiro procedimento com anestesia, não é isso? Isso. Essa foto, ela registra um marco histórico na medicina no tocante à anestesia. Esse é o primeiro procedimento anestésico registrado, data do dia 16 de outubro de 1856. Tanto que é comemorado o dia do anestesista no dia 16 de outubro. 16 de outubro. Exato. Onde o Dr. William Green Morton, que é aquele que está logo à direita do paciente em branco, logo à esquerda, perdão, ele segura um vaporizador elaborado por ele e um artesão, onde tinha éter dentro, provocando inconsciência ao paciente para que o cirurgião retirasse uma lesão da mandíbula desse paciente. E ali estão todos em volta, né, acompanhando
O que na época devia ser uma grande expectativa, né? Não tenha dúvida, e até tecnicamente, perceba que todos estão qualificados para o uso habitual, diferentemente do que acontece hoje. Lógico. Hoje, ao você adentrar um centro cirúrgico, você tem que ter o paramento específico, evitando infecção, contaminação. Deixa eu te perguntar uma coisa. O médico anestesista tem quanto tempo? Então, a especialidade, quer dizer, olha, eu sou médico anestesista, vou acompanhar uma cirurgia. Exato, isso é uma pergunta muito interessante, porque alguns pacientes hoje acham que o anestesista não é médico. Então é importante esclarecer o seguinte: para você se formar em anestesiologia, você precisa fazer os 6 anos de faculdade, depois 3 anos de especialização. É médico. É médico. Porque popularmente, a gente sempre quando vai a um consultório, procurar um cirurgião, você aborda com ele a tua patologia, ele fala do tratamento cirúrgico e ele fala, e o anestesista vai fazer tal coisa. Mas na verdade é um médico anestesista. É um médico anestesista. Até porque ele o que você faz é um ato médico, não é? Exatamente. É um procedimento médico. Nós temos algumas fotos, nós vamos acompanhar aqui, e é lógico que os nossos telespectadores vão poder tirar dúvidas, não é? E são muitas, não é? Inclusive, as grávidas, as mulheres têm a famosa... É RAC que chama, não é isso? Isso. Bom, vários são os tipos de anestesia, né, Augusto? Basicamente são 3 tipos. O primeiro delas é a anestesia local, onde é infiltrado anestésico numa região, provoca nessa região uma dormência temporária, onde o cirurgião pode abordar e fazer o seu procedimento cirúrgico, restabelecendo essa condução nervosa, ou seja, o doente não sentindo mais o adormecimento, passou a cirurgia. Essa é uma anestesia local, muito usado para tratamento dermatológico, para tratamento odontológico, onde é infiltrado diretamente na raiz do dente. Né? Esse é o mais comum. Esse é o local. Exato. E as anestesias tipo bloqueio? São as anestesias locorregionais. As principais é a raquianestesia, como você citou, muito conhecido por gestantes. Exato. Que a mulherada tem um medo danado, não tem? Com certeza, porque veja bem, você demora aí 9 meses de pré-natal acompanhado pelo médico ginecologista, pelo médico obstetra. No dia do seu procedimento, você já vai no ambiente hospitalar, que é totalmente incomum ao que você está acostumado na sua residência. Aí vem um médico que normalmente está paramentado, está com máscara, com gorro e vai colocar uma agulha nas suas costas. Então, tecnicamente, é dessa forma que a gente faz. Mas antes, nós explicamos às pacientes como isso é feito, né? Então, a raquianestesia, só entrando um pouquinho na parte técnica... Só para grávidas, não. A raquia é para outros procedimentos. A raquianestesia, ela tem indicação para vários procedimentos cirúrgicos. Um deles é a cesárea. Por exemplo, procedimento de varizes de membros inferiores, procedimentos ortopédicos para joelho, tornozelo, ou seja, todo aquele procedimento em que possa o cirurgião trabalhar da região inferior do abdômen para os membros inferiores, porque tecnicamente a RAC é feita na coluna lombar. A agulha é introduzida pela coluna, atinge a medula e provoca a perda de sensibilidade. Vamos entrar nesse ponto aí com as fotos, por favor. Vamos colocar as fotos no ar para que a gente possa comentar. Aí nós estamos vendo a coluna. Isso, eu trouxe essas fotos para a Carla, até para a gente ter o seguinte, a seguinte ideia, né? O sistema nervoso central, uma parte dele é composto pela coluna. Certo. Tá? Então essa coluna é uma estrutura óssea que protege a medula óssea. Ok. Essa medula óssea vai até aquela porção onde está entrando a agulha, aquele quadradinho pretinho. Entendi. É ali que a medula está ali. A RAC. Está lá dentro. Ah, mas a RAC ela é aplicada na medula? Dentro do líquor. A ação da medula máquina é uma membrana que protege o sistema nervoso. Por isso que ela é aplicada, Augusto, lá embaixo, por volta de lombar 3, lombar 4. Porque a medula termina um pouquinho mais acima. Quando o anestésico é injetado ali, normalmente uma pequena quantidade, 3 ml, 2 a 3 ml, ele se difunde nos nervos que estão naquele local e provoca a analgesia de toda essa parte inferior
do paciente. Quer dizer, pode voltar comigo, e quando é para ser total, a quantidade é maior de líquido, doutor? Desculpa a minha pergunta. Não, uma boa pergunta. A anestesia regional é quando nós temos o objetivo de provocar a analgesia, a perda de estímulo doloroso em algumas partes do corpo. Okay. Raquianestesia é uma delas. A anestesia peridural é um outro tipo de anestesia loco-regional. Qual que é a diferença? Então, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Como eu ainda nem fui pai e não vou ser mãe, quando a mulher recebe a RAC, ela fica só com os membros inferiores anestesiados, é isso? Exatamente. Entendi. Exatamente. A porção inferior do abdômen e os membros inferiores. Porque é o tipo de anestesia suficiente para que o obstetra possa fazer o procedimento, tecnicamente, procedimento cirúrgico. Nós temos uma outra foto, pode soltar, por favor, Carlinha, a próxima foto, para que a gente possa comentar e entender um pouco mais. Essa é o que nós estamos falando, exato. É isso? A RAC. Veja bem, eu coloquei... Na verdade, chama-se RAC anestesia. O pessoal ficou RAC, né? Exato. Popularmente, RAC e a peridural, anestesia peridural, popularmente conhecido como peri, né? Ok. Eu trouxe essa foto para dizer o seguinte: perceba que desde a estrutura da pele até que o profissional anestesista ele encontre a parte interior do sistema nervoso central, quantas camadas ele ultrapassa? São várias partes anatômicas, veja ali, a pele, o ligamento supraespinhoso, toda a parte muscular, para que a agulha, que normalmente é muito fininha, viu, Augusto? Hoje em dia, ela é bem delicada, ela entorta com facilidade. O anestesista precisa ter muita habilidade para encontrar esse espaço e ali injetar 2 a 3 ml, como eu falei anteriormente, que são suficientes para provocar essa analgesia. Então essa foto foi com a ideia de dizer o seguinte: quando o médico fala, curva um pouquinho as costas para que coloque essa anestesia, não se mexa, tenha um pouquinho de paciência, devagarzinho, isso é muito importante, porque ele vai ter que atravessar estruturas delicadas para que ele complete o seu ato anestésico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a quantidade de analgésico, não sei se é o nome. Anestésico, perdão. Ela tem relação com sexo, peso, altura ou não? É levado em conta isso também. É levado em conta sexo, altura, peso e tempo do procedimento cirúrgico. Okay. Uma dúvida que às vezes os pacientes ficam: doutor, será que o senhor vai aplicar a quantidade suficiente? Eu tenho medo de terminar no meio. Isso não existe. Tá? Você faz uma programação inicial juntamente com a equipe cirúrgica de qual procedimento ele pretende realizar. Porém, reações adversas podem acontecer. A técnica cirúrgica ela pode ser modificada e o médico anestesista tem condições hoje de acompanhar essa mudança, mudando a sua estratégia anestésica. Quer dizer, ele está ali como um técnico de futebol, né? Exatamente, e auxiliando a equipe. Então, essa é a função. É obrigatório hoje, numa cirurgia, ter um anestesista acompanhando? Sim. Nas anestesias locais, não é obrigatório. Eu tive no congresso, no domingo, eu tive num curso feito pela SAEF, a Sociedade de Anestesia do Estado de São Paulo, e justamente foi colocado isso. Na quantidade de anestésico local infiltrada, quando ela ultrapassa 50% da dose tóxica, ela já é obrigatória ter a presença do médico anestesista. Então a gente tem sempre a ideia que a anestesia local pode ser feita por qualquer profissional de saúde. Nem sempre. Mas por uma questão de segurança, quando a dose utilizada é muito grande, precisa ter um profissional anestesista junto. Qual é a próxima foto que nós temos, Carlinhos? Acho que é um outro procedimento, não é? Vamos soltar agora, para que a gente possa estar avaliando. Vamos ver. Essa foto aí, Augusto, eu trouxe pelo seguinte: